Essencialmente, o ressuprimento de estoque, ele está relacionado com o tempo de ressuprimento. É o tempo que leva o fornecedor para processar o meu pedido e o tempo de transporte. Como eu não sei se pode haver uma variação ou não nesses tempos e pode eventualmente acontecer um problema, o que acontece? Eu tenho que ter uma quantidade X de estoque para garantir um tempo de funcionamento. Um exemplo disso, só para a gente entender um pouco melhor. Imaginemos que eu estou localizado em Minas Gerais, em Uberlândia, e que eu faço compra de um fornecedor que está localizado em Camaçari, na Bahia. Existe um determinado tempo que leva para um caminhão ser carregado. Bom, primeiro, antes disso, tem o tempo que leva para que eu imito o meu pedido para o fornecedor, ele recebe esse meu pedido, percorre todos os trâmites normais dele para liberar esse meu pedido, e aí então ele despacha, coloca num caminhão que vai me trazer essa mercadoria. Eu tenho um histórico de que esse fornecedor, digamos, leva 2 dias para processar o meu pedido e que de Camaçari, na Bahia, até Uberlândia, em Minas Gerais, leva um caminhão 3 dias, digamos, para me entregar, né? Então eu tenho 2 dias mais 3 são 5. Mas e se acontecer um acidente na estrada que interrompa o fluxo e o caminhão tem que ficar parado meio-dia ou 1 dia? O que isso implica? Implica que eu tenho que ter lá no meu estoque uma quantidade X de produto para fazer frente a esse espaço de tempo. Isso é tempo de segurança, ou seja, eu adiciono uma quantidade de estoque para fazer frente a um tempo que possa haver uma interrupção no meu processo de suprimento. Uma outra questão importante a ser considerada em relação ao MRP é a questão dos tempos de ciclo. Tempos de ciclo também são chamados de lead times. O que é um lead time? O que é um tempo de ciclo? Ciclo operacional é o tempo que leva, desde o momento que eu faço aquisição de material, de matéria-prima, recebo, coloco no meu estoque, transformo em produto acabado, vendo esse produto, recebo o dinheiro, compro novamente, ou seja, um ciclo operacional é esse tempo que leva. O tempo de ciclo é fundamental, porque eu tenho que alimentar no meu software de MRP os tempos que leva, cada tempo de ciclo. O tempo de ciclo de ressuprimento, o tempo de ressuprimento é um tempo de ciclo, o tempo de ciclo de produção, o tempo de ciclo de processamento do material em estoque, quer dizer, todos os tempos têm que ser considerados, todos os ciclos, cada etapa, cada atividade desenvolvida demanda um determinado tempo. E eu alimento isso no sistema e ele me dá exatamente, então, os estoques que eu preciso ter. Porém, para funcionar adequadamente, o software de MRP ele exige algumas coisas. Então, existem alguns aspectos que são fundamentais, essenciais para que o MRP funcione. Primeira coisa essencial é o comprometimento da alta direção. Ou seja, se a alta direção da organização não se comprometer efetivamente com o sistema, não estiver envolvida para que realmente o sistema se integre com as demais áreas da organização e que se interligue com os demais sistemas eventualmente já existentes na organização, fatalmente vai ter fracasso. Uma segunda questão é que aliás, não é só o MRP, isso na verdade é uma demanda para qualquer sistema, para qualquer software. Treinamento em todos os níveis da organização. A segunda questão para o funcionamento adequado do MRP é a questão do treinamento. É fundamental o treinamento em todos os níveis. Ou seja, não é apenas quem efetivamente vai usar no dia a dia o software que precisa ser treinado. A organização tem que prover treinamento para todos os envolvidos, mesmo aqueles que não têm contato direto com o sistema. Por quê? Porque as outras áreas poderão estar alimentando de informações a área de materiais, ou poderão estar recebendo informações da área de materiais para os seus processos decisórios. Então, todos os níveis organizacionais que tenham algum tipo de interface com materiais também têm que ser treinados para compreender o funcionamento do sistema.
Sem este treinamento para todo mundo, o que acaba acontecendo? Pode acontecer das pessoas não compreenderem como que funciona o MRP e, quem sabe, até boicotar o funcionamento. Ou seja, comprometer o funcionamento do sistema. Quando não ocorre treinamento adequado, seja de que forma for, seja em que nível organizacional for, os sistemas são comprometidos. Um terceiro aspecto importante é o gerenciamento do processo de implantação. E a terceira coisa essencial para que um sistema funcione é o gerenciamento do processo de implantação. Qualquer um que já viveu um processo de implantação de software dentro de uma organização, um software novo, qualquer sistema organizacional novo, ele enfrenta resistências que são naturais dos seres humanos. A resistência à mudança é uma condição humana. Por quê? Porque mudança implica que a gente tem que se desinstalar, tem que sair da nossa zona de conforto e se lançar em algo que a gente não conhece ainda. Então, o processo de implantação de software parte do pressuposto que ele tem uma sequência lógica. Eu preciso, primeiro, comunicar as mudanças, manter funcionando em paralelo sistemas o sistema que vai ser substituído pelo sistema que vai substituir, manter funcionando durante um período em paralelo, para evitar de perder informações, alimentar com todas as informações adequadas o processo. Quer dizer, o processo de implantação de um sistema tem que ser muito bem gerenciado. Se ele for mal gerenciado, fica comprometido o sucesso desse sistema. Ou seja, sem essas três condições, comprometimento da alta direção, treinamento em todos os níveis e gerenciamento do processo de implantação, não adianta gastar, às vezes, fortunas na aquisição de um sistema de MRP. O sistema de MRP é um software e, como tal, precisa de condições para ser instalado e funcionar adequadamente. Sem o atendimento a essas condições mínimas necessárias, não adianta. É melhor que a organização fique controlando papel e caneta e não perca tempo com o sistema. Se não houver compromisso, se não houver treinamento, se não houver processo de gerenciamento, é melhor não fazer. Muito bem, estamos chegando ao final desta aula, em que tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o software, sobre o sistema MRP, Material Requirement Planning, ou seja, o sistema de planejamento das necessidades de recursos materiais para uma organização. Para que vocês possam aprofundar um pouco mais os estudos, eu gostaria de recomendar para vocês o livro Administração da Produção e Operações, do Norman Gaiter e do Greg Fraser, da Thomson Pioneira. Sobretudo, a terceira parte do livro, que se chama Decisões Operacionais, Planejando a Produção para Atender a Demanda. Se vocês lerem esta parte 3 do livro, eu acredito que vocês vão compreender perfeitamente a dinâmica de funcionamento do processo de planejamento de necessidades de materiais para uma organização. Eu agradeço a presença de vocês, o carinho. Fiquem com Deus. Até uma próxima.